Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa e estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Vamos continuar a reflexão sobre a Páscoa e hoje eu vou falar alguns paralelos de como a Páscoa era celebrada e o que isso nos remete hoje. E no final estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, curta o nosso canal e compartilhe as mensagens, ok? A Páscoa era uma festa anual instituída por Deus para a nação de Israel. E qual que era o propósito dela? Recordar o que Deus havia feito por eles. A primeira Páscoa ela foi comemorada no dia que eles deixaram o Egito. Eles foram libertos da escravidão. Todo ano eles fariam a festa para recordar o que Deus havia feito por eles. E a igreja dos gentios, gentios é um termo bíblico, usado a todos aqueles que não são judeus, descendentes naturais de Abraão. Então a igreja dos gentios hoje, ela tem que celebrar a festa da Páscoa. Então como a gente viu literalmente no texto de 1 Coríntios, não. Mas essa festa, ela precisa ser celebrada hoje dentro da figura do seu cumprimento, que é Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala, celebremos a festa. Então há uma celebração de ordem espiritual que precisa ser cumprida. E o primeiro fundamento que eu gostaria de estabelecer é que a Páscoa aponta para Cristo. Ela anunciava a obra redentora de Cristo, aquilo que ele veio fazer por nós. E o apóstolo Paulo, ele também diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que da mesma forma como o Cordeiro ele fosse imolado em favor de cada casa, de cada família, Cristo também seria morto por nós. E lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 5, diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Um detalhe a ser destacado é que esse cordeiro ele tinha que ser sem defeito. E com o passar do tempo, naquela época, isso foi ficando cada vez mais rígido, que o animal ele tinha que passar por inspeção de autoridades para ver se realmente ele não tinha defeito algum. E quando nós falamos a respeito de Jesus, não dá para deixar de reconhecer, lá em Lucas, o capítulo 23, versículo 4, quando Pilatos, ele era o governador, a autoridade maior daquele lugar, abaixo de César, representando César, diante de Jesus lá e de toda aquela multidão, ele fala, eu não vejo nele culpa alguma. Então Jesus é apresentado também como esse cordeiro que não tinha defeito algum. E se nós lermos Êxodo capítulo 12, o versículo 6, ele fala, guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, ele não tinha que ser morto no 14º dia apenas, mas a hora que ia se aproximando o final da tarde, o crepúsculo, E Jesus, ele é julgado no final da noite e encaminhado para a crucificação logo cedo. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 27, versículo 45, fala assim, a partir do meio-dia, então que Jesus já estava crucificado, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o versículo 46 diz assim, por volta das 3 horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, significa Deus meu, por que me desamparaste? Depois disso, teve alguns desdobramentos, se você continuar lendo, e lá o versículo 50, a Bíblia diz que ele vai clamar outra vez em alta voz, entregando o seu espírito. A morte de Jesus, ela aconteceu no final do 14º dia.
E esses detalhes, eles são muito importantes, porque quando você entende a necessidade, né, quando você entende que esses paralelos da Páscoa, eles se cumprem nele, eles se cumprem em Jesus, né? Nada foi feito por acaso, tudo estava num plano determinado por Deus. E outro detalhe que nós vamos ver lá em Êxodo 12, o versículo 46, diz assim: vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. O cordeiro da Páscoa, né, nesse versículo 46, então havia uma ordem muito específica da parte de Deus sobre não quebrar nenhum tipo de osso desse cordeiro. E é interessante que essa instrução se mostra depois também de um tempo profético, porque lá no Salmo 34:20 diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Essa declaração no Novo Testamento, né, o apóstolo João, ele faz um link com essa declaração lá do passado, que aconteceu com Jesus. Lá em João capítulo 19, os versículos do 31 ao 37, depois você pode ler. O apóstolo João, ele está citando esse Salmo 34. Né? Nenhum osso foi quebrado de Jesus. E para a gente finalizar esse entendimento, nós vamos ver alguns paralelos de como a Páscoa ela era celebrada. E hoje nós vamos apresentar Jesus como um cordeiro pascal. Lá em Êxodo, capítulo 12, o versículo 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família ou para a sua casa. Então a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que ele fala para que as famílias precisavam estar reunidas, né? E nós precisamos entender que Deus, ele tem um plano para as famílias. Ele tem um plano para as famílias. Atos capítulo 16, o versículo 31 diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Paulo, ele fala, né, para um carcereiro de Filipe, a salvação, ela é individual, mas o plano, né, o projeto de Deus é para todos da família. E isso precisa ficar claro para a gente. E nós precisamos entender esse olhar de Deus. Você precisa entender que a salvação é individual, mas o plano de Deus, o projeto de Deus é para que toda a família seja salva. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar, né, que Deus orientou, né, a expressão do sangue na porta. Então não bastava apenas que o cordeiro ele fosse morto e que o sangue dele fosse derramado. Os israelitas, eles precisavam pegar aquele sangue e passar na porta da casa, no umbral da porta. O que fala isso? O que isso significa? Da importância da apropriação. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 12, ele fala assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse texto, né, de 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 12, ele fala para tomar posse da vida eterna. Tomar posse, né? A Bíblia está dizendo sobre apropriação. A fé em Jesus não é apenas crer que Ele existe, mas crer no que Ele fez por nós e nos apropriarmos disso. Quando se passava o sangue no umbral da porta, significava que aquilo que Jesus fez por mim, pela minha casa, tem que se apropriar disso para você e para a sua família. A terceira coisa que eu gostaria de pontuar aqui, quando Jesus ele fala, quando Deus ele fala para nós repartirmos, com o vizinho, então repartir o cordeiro com o vizinho, o que ele estava querendo dizer? Levar Jesus para os outros. Nós precisamos levar Jesus para as outras pessoas. As pessoas elas estão carentes, as pessoas estão necessitadas de Jesus. E nós precisamos levar Jesus até essas pessoas, repartir, com os vizinhos. Quarta coisa que eu gostaria de pontuar, um outro detalhe. Eles tinham que comer ervas amargas, Não poderia ser qualquer erva.
Um exemplo, se a gente pegar no dia de hoje, né? Não era para você comer alface, mas era para você comer rúcula, né? Rúcula é mais amarga. Então, essas ervas amargosas, elas traziam a ideia, elas falam para que não fosse tão saborosas mesmo. A figura que elas estavam querendo representar é a forma como nós recebemos a Cristo. Fala de tristeza, de arrependimento do pecado, né? É uma mensagem condicionada ao Evangelho. Né? Quando nós recebemos Jesus, né? Todo o arrependimento que nós precisamos ter, né? A gente sabe que não é fácil. Então essas ervas, elas trazem essa figura da forma de como nós recebemos a Cristo. E nós precisamos entender que a fé não é apenas crer em Jesus, né? Crer que Ele existe, mas crer no que Ele fez por nós e nos apropriarmos disso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, eu oro nessa manhã pedindo em nome de Jesus que o Senhor possa abrir a nossa mente, Senhor, nos dê clareza espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê entendimento, Pai, a sabedoria que vem de Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, que a gente possa, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor está nos dizendo em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo Senhor nos liberto do jugo de Satanás, né, e nos ter trazido ao reino do Teu Filho amado, Senhor. Muito obrigado. Eu quero pedir, Pai, nessa manhã, que a gente possa, Senhor, nos apropriar de tudo aquilo que Jesus fez por nós e que a gente possa apropriar para nós, Senhor, e pelos nossos também, em nome de Jesus. Que a gente possa, Senhor, receber a salvação, mas que através de nós, Senhor, através do Teu Espírito, a nossa casa, Senhor, também seja salvo, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, a gente possa levar Jesus a todos os que estão necessitados, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Espírito Santo possa nos direcionar quais são as pessoas à nossa volta que estão clamando, que estão desesperadas, Senhor, por Jesus, e que a gente possa, em nome de Jesus, levá-lo até elas, em nome de Jesus. Que a gente possa, Senhor, nos arrepender profundamente de todos os nossos pecados, que a gente possa receber Jesus em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero ministrar sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai assumir um compromisso com Jesus, de levá-lo a todas as pessoas que estão necessitando, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te mostre quem são as pessoas que precisam comer de Jesus, que precisam ver Jesus, e que você possa levar Jesus até elas, em nome de Jesus. Que você se aproprie da salvação agora, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que através de você toda a sua família será salva, em nome de Jesus. E eu também quero orar por todas aquelas pessoas que estão pedindo oração, Pai. Eu não sei o que elas estão passando, Senhor, mas o Senhor sabe. E eu declaro sobre a sua vida, receba a cura em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a restauração da sua saúde em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te tocar agora, que você vai sentir um toque sobrenatural dele em nome de Jesus, que você vai se sentir a partir de hoje amado, que você vai se sentir a partir de hoje protegido, e que toda a sua vida em nome de Jesus vai ser direcionada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 da manhã em adoração e intercessão. De presença, és meu abrigo.
se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei.